Queridos amigos, vamos continuar dissecando o conhecimento e os fenômenos socioemocionais do livro A Ditadura da Beleza. Beleza está nos olhos de quem vê. Eu quero falar agora sobre 3 grandes problemas que têm atingido dezenas de milhões de pessoas: bulimia, anorexia e vigorexia. A bulimia é um comer compulsivo, incontrolável. Devido ao padrão tirânico de beleza, as pessoas sentem que não têm o mesmo padrão das modelos ou dos modelos magérrimos e esquálidos, geram uma ansiedade. Bom, eu preciso emagrecer. Muitos pensam. Eu não tenho esse padrão, outras pensam. E ao invés de ter uma relação harmônica e inteligente com os alimentos, elas assaltam a geladeira, comem compulsivamente e depois provocam vômitos. E não poucas pessoas deformam até o palato de tanto vômito que provoca, e frequentemente esses vômitos são provocados às escondidas, na surdina, nos banheiros, e ninguém vê. Então toda pessoa que tem bulimia tem uma ansiedade muito grande, quer se controlar, não consegue, quer emagrecer, às vezes estão até magras, mas acham que deveriam ficar mais magras ainda. E essa ansiedade estimula a compulsão por comer e, consequentemente, detona o gatilho quando come muito, que é um fenômeno inconsciente, abre uma janela killer que tem autopunição e autocobrança. A âncora, terceiro fenômeno, se instala, fecha o circuito e elas partem, portanto, para provocar vômitos, querem expelir os alimentos que comeram. A princesa Diana era vítima de bulimia e sofreu muito por causa disso. E a anorexia? Como é que é? A anorexia é um caso mais grave ainda. São pessoas que têm uma distorção tão grande da autoimagem que, quando estão diante dos espelhos, apesar, por exemplo, de ter 1,60 m e pesar 35 quilos ou 30 quilos, pele e ossos, se veem obesas. Porque o problema não é a imagem exterior, o problema é a distorção da imagem interior. São os cárceres mentais que foram construídos. E as pessoas dizem, por que não comem? Pediatras, psiquiatras, pais lutam para que elas comam. Mas o problema é que elas acabam tendo essa autodistorção da imagem e isso, consequentemente, bloqueia o apetite. O apetite, ele rarissimamente é bloqueado. Só em casos graves de angústia, autopunição e distorção de autoimagem é possível que as pessoas percam o apetite. Porque o apetite é algo involuntário para preservar a vida. Você tem 10 trilhões de células e todas elas são uma usina de energia que precisam de proteínas, de carboidratos, de gorduras para sobreviver. Mas as pessoas que têm anorexia bloquearam esse instinto de preservação da vida e elas emagrecem, e algumas correm riscos sérios de vida. Eu me lembro de uma jovem que era filha de um juiz. Ela tinha cerca de 14 anos. Ela chegou para mim, pesava 29 quilos e tinha 1,60 m, a face funda, cadavérica, pele e ossos. Eu começava a conversar com ela e ela não queria me ouvir, ela tapava os ouvidos. E isso ocorreu por um longo tempo, mais de uma sessão. E quando ela destapou o ouvido, eu falei, eu te respeito, eu te valorizo do jeito que você é. Para mim, você é um ser humano único e tem uma complexidade incrível. Quais são os seus sonhos? Ela me falou dos sonhos. Quais são os seus pesadelos? E falou de alguns pesadelos, mas não da anorexia. Que tipo de dificuldade você tem, de desafios que você passou? E aonde você quer chegar? Quando nós temos uma pessoa com graves problemas, a melhor coisa não é entrar diretamente no problema para não detonar o gatilho, abrir janela killer, a âncora se instalar e fechar o circuito da memória, porque senão aí se instala a síndrome predador-presa. Você é o predador e ela se sente presa, você está invadindo o território da emoção dela. A melhor coisa é você falar do que ela mais ama, do que ela mais quer, do que ela mais sonha, do que ela mais se encanta. Você desvia o foco de atenção e quando você começa a elogiá-la, como eu fiz, quando você começa a aplaudi-la, como eu fiz, você se registra de maneira privilegiada e se faz admirável. E aí as pontes sociais vão sendo construídas. E isso melhora até a performance dos autistas, fazendo com que construam
pontes sociais. Mas isto é tema para outra série de mensagens sobre o mundo socioemocional do Homo sapiens. Esta jovem foi conquistada por mim e aos poucos eu era tão importante que eu poderia falar sobre o conflito da anorexia, que o problema não estava na imagem que ela via no espelho. O problema que ela queria, ela era escrava do padrão tirânico de beleza e que ela precisava ter um caso de amor consigo, fazer as pazes com os alimentos e entender que a sociedade muitas vezes é tirânica, impondo padrões que controlam e escravizam as pessoas. E ela ficou perplexa, ela percebeu que ela era vítima da sociedade, ela achava que ela era carrasco dela, mas no fundo a sociedade a levou a vivenciar de maneira intensa este conflito, essa distorção da autoimagem. E aos poucos ela foi comendo, se alimentando, engordando e ganhando musculatura e entendendo que beleza está nos olhos de quem vê. É possível ajudar as pessoas que estão em conflitos, mas você tem de saber que a mente pode produzir armadilhas dramáticas e as mensagens subliminares que foram proibidas no cinema no passado, porque eram 20 fotos por segundo para dar ideia de movimento. Se colocava uma foto de um produto e as pessoas saíam do cinema sem perceber a foto do produto, mas detonou o gatilho, abriu uma janela que patrocinava o desejo e isso conspirava contra o direito do consumidor e foi proibido. Mas agora as modelos magérrimas vendendo produtos e serviços geram a mesma mensagem subliminar, muito mais poderosa, muito mais escravizante e simplesmente ninguém faz nada. E há 15 anos eu tenho batido na tecla, isso está errado. Nos desfiles tem de ter pessoas mais cheinhas, tem de ter pessoas com um padrão normal, tem de ter pessoas que são verdadeiras no sentido de, não que as modelos não sejam verdadeiras, elas o são, verdadeiras no sentido de expressar o que elas são no seu DNA, para que não ocorra essa ditadura tão árdua e tão ferina como a ditadura política. Há cerca de 70 milhões de pessoas no mundo que têm problemas graves, chamados transtornos alimentares, anorexia e bulimia. 70 milhões, pelo menos, um número dramático. E lembre-se, 3% das mulheres se veem belas e 1 bilhão de pessoas, em destaque as mulheres, têm uma rejeição contumaz ou uma rejeição compulsiva por uma área do corpo. E por fim eu quero falar da vigorexia. A vigorexia é a necessidade ansiosa, compulsiva e doente das pessoas malharem nas academias, tomando anabolizante para ter uma musculatura avantajada, sem perceber, para neutralizar muitas vezes o complexo de inferioridade. Claro que é ótimo fazer academia, claro que é ótimo ter massa muscular, mas quando as pessoas o fazem compulsivamente e descontroladamente, isso se torna um transtorno, uma doença. E principalmente quando se toma anabolizantes, ocorre uma distorção da autoestima e da autoimagem. Agora eu te pergunto, para encerrar esta série que disseca o livro A Ditadura da Beleza, o que tem que mudar primeiro? A autoestima ou a autoimagem? O que vocês acham? Nos meus treinamentos e conferências no Brasil e em muitos outros países, as pessoas dizem a uma só voz, a autoestima, mas é uma mentira. A autoestima é a maneira como você se sente e a autoimagem é a maneira como você se vê. Você tem que mudar a maneira como você se vê para depois mudar a maneira como você se sente. Porque se você quiser ter uma autoestima, uma emocionalidade, uma relação consigo poética, rica, gostosa, agradável, em primeiro lugar você vai tentar e vai tentar e vai se frustrar. Mas se você mudar a autoimagem, se você perceber como a sociedade moderna estabelecer um padrão tirânico de beleza, se você perceber que a tua mente é complexa, não apenas o teu corpo é complexo, que você é um ser humano único e que você não vai ser um escravo vivendo em sociedade livre,
que você pode e deve se abraçar, namorar-se, relaxar, ter um caso de amor com a sua saúde física e mental, aí sim é muito mais fácil você mudar a sua autoestima. Porque você mudou, aí o cachorro não vai ladrar na sua mente, ou seja, você não vai ter uma série de janelas killers. Brincadeira à parte, eu quero dizer, porque um cachorro aqui ladrou enquanto eu estava falando, porque você mudou a sua autoimagem, é muito mais fácil você mudar a sua autoestima. Você vai começar a viver uma vida realizada, relaxada e verdadeiramente feliz. Um beijo no coração.